Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações. Diálogo Nacional, completando hoje 18 anos de existência, de veiculação ininterrupta. E tem como convidado o Dr. Carlo Lovatelli. Ele que é o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e também vice-presidente da Fundação Bung. E bom recebê-lo aqui no nosso diálogo para conversarmos um pouco sobre os temas da sua especialidade. Rui, é um prazer e uma honra estar contigo aqui mais uma vez. E antes de mais nada, meus sinceros parabéns pelo aniversário. Me faz sentir um pouco mais velho, mas realmente foi uma carreira de sucesso. O Diálogo está de parabéns e você particularmente, muito de parabéns também. Nós é que agradecemos aí o prestígio da sua presença e para conversarmos sobre temas interessantíssimos para os internautas e telespectadores. Mas antes vamos conhecer melhor o convidado de hoje. Dr. Carlo Lovatelli, ele é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Como é que surgiu sua vocação, seu interesse pela física? Bom, isso faz algum tempo, né? Realmente eu sempre gostei muito da física como ciência. Para mim sempre foi um desafio muito grande acompanhar as ideias dentro da física e eu realmente me joguei de cabeça. Cheguei a trabalhar inclusive no Instituto de Energia Atômica de São Paulo por alguns anos após a minha graduação. Mas obviamente física, infelizmente no Brasil, na área de pesquisa, que era a área de concentração minha, ela está muito limitada, ou estava à época, nós estamos falando ali de muitos anos atrás. Então eu resolvi dar uma viradinha e ir para a indústria e com isso entrei na GV para fazer uma pós-graduação em administração e aí a minha carreira daí para frente se desenvolveu na indústria automotiva, elétrica e mais recentemente por muitos anos na Bung, uma empresa onde eu ainda tenho um pequeno vínculo via fundação, como você bem mencionou. Mas física sempre me atraiu, fenômenos físicos me atraem sempre, estou sempre lendo, obviamente desatualizado. Hoje é mais uma simpatia crônica do que uma especialização efetiva. Uma curiosidade. Os conhecidos que têm cursos ou exercem funções ligadas à física e à matemática, quando deixam essas atividades, e conversando com eles me dizem, as ciências exatas em geral, mas notadamente a física e a matemática, ajudam muito no dia a dia de cada um de nós. É vero? É veríssimo, sem dúvida, Rui. É absolutamente correto. Desenvolve de uma forma muito forte uma consciência lógica das coisas, o pragmatismo de decisões se vê muito beneficiado através da lógica física e matemática. E isso ajuda bastante, contanto que você não exagere, obviamente, mas é sem dúvida uma ferramenta muito útil. Carlo Lovatelli, ele exerceu e exerce os seguintes cargos. Como dissemos no início, ele preside uma importante associação, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Ele é vice-presidente do Conselho da Fundação Bung, é diretor de uma entidade cultural que vocês conhecem, o Mozarteum brasileiro, preside a Associação Cultural Musical Trancoso, sobre o qual nós vamos falar também.
integra o Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Fórum Nacional da Indústria da Confederação Nacional da Indústria. Vamos começar falando dos óleos vegetais. O que são os óleos vegetais? Quais são os óleos vegetais? Qual é a sequência do óleo vegetal até ele chegar ao consumidor? Bom, a Biov, ela reúne empresas bastante conhecidas, algumas muito grandes e internacionais, várias delas, que a gente poderia definir talvez mais claramente como sendo a indústria da soja, principalmente. A soja, existem outros grãos também importantes no processo, mas a soja, no caso da Biov, é o carro-chefe. E hoje as grandes indústrias são não só indústrias processadoras de soja, daí a obtenção do farelo e do óleo como subproduto da soja, mas elas são grandes exportadoras de grãos também, são traders. Por isso são conhecidas como grandes traders operacionais da soja no mundo hoje. E muitas delas têm sedes em vários países do mundo aí afora, das que participam da Biov. A soja hoje, para o Brasil, tem um peso significativo na balança comercial. Aliás, eu diria a soja é o carro-chefe do agronegócio brasileiro no que diz respeito à performance de exportação, de longe. E isso não sou eu que tá falando isso são os nossos governantes, os nossos técnicos, todos reconhecem isso e basta olhar os números. O óleo de soja é um produto extremamente nobre. Cada tonelada de soja produz no processo industrial cerca de 18% de óleo, 70 e pouco de farelo e o resto é incipiente. O óleo de soja hoje é consumido fortemente no Brasil e é exportado em parte para alimentação humana. E mais recentemente ela tem sido utilizado também como matéria-prima importante para a produção dos biocombustíveis, o biodiesel à base de soja. Cerca de 80 e poucos por cento do biodiesel à base de soja é feito de óleo de soja. Depois tem outras matérias-primas que participam também na produção do biodiesel, tipo sebo animal, etc. Então, tem também a sua vertente agora energética, ou seja, uma substituição do diesel que é pesadamente importado, que é muito, muito importante. Soja hoje é um carro-chefe de exportação brasileira como grão para a China, que depende pesadamente de importações de soja. Soja é muito consumida, só para você ter uma ideia, Rui. A China hoje consome 85 milhões de toneladas de soja por ano, dos quais produz somente 17. Ela está limitada à expansão da soja na China. Então, o Brasil é um grande fornecedor dessa soja, que é processada lá. E isso é uma situação que vem crescendo ano a ano. E o Brasil tem conseguido acompanhar, porque o Brasil tem crescido ano a ano na sua produção, na sua oferta de soja para o comércio exterior. Muito mais que seus diretos concorrentes, Estados Unidos e Argentina. China hoje, junto com a Europa para o farelo de soja para alimentação animal, são os dois maiores clientes do Brasil na exportação de soja. Eu lia, não sei se você confirma, que está no momento no agronegócio uma nova safra de alta de preços das commodities agrícolas. E os números que me forneceram, a soja, de 30 dias para cá, as cotações subiram quase 11%. O milho, 10,48%. O café, 6,01%. E o açúcar, 15,24%. Quais as causas dessa alta? É possível, na exportação da soja,
agregar valor ao produto para com isso ter uma rentabilidade ainda maior? É o que nós vamos conversar no próximo bloco. Dr. Carlo Lovatelli, que preside a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, é vice-presidente da Fundação Bunge, é hoje o convidado do Diálogo Nacional. Terminávamos o bloco anterior falando na nova safra de alta de preços das commodities agrícolas. E também, em relação à soja, perguntávamos ao Dr. Carlo se é possível agregar valor ao produto para com isso se obter ainda uma rentabilidade e um número ainda melhor para a balança de pagamentos das empresas e do país. Com relação a valor de mercado, a soja, por ser uma commodity cotada em bolsa, tanto a matéria-prima como o produto final, soja, seja tanto o grão como o óleo e o farelo, são as duas pontas da cadeia da soja, são cotadas em bolsa de Chicago. A eficiência dos grandes operadores e produtores, processadores de soja, se vê muito no meio dessa cadeia, ou seja, na logística e no processamento. Não é? O preço de mercado ele é muito sensível à lei super antiga da economia, que é a oferta e demanda. Temos variáveis de câmbio que também suscitam cotações bastante diferenciadas, particularmente com relação ao Brasil, onde nós temos uma oscilação constante. Oferta e demanda, nós acabamos de passar por um processo de seca e ou inundações em algumas regiões produtoras de soja, principalmente aqui do sul do hemisfério, e que fez com que a oferta realmente caísse, ou pelo menos se espera que caia. Com isso, evidentemente, os preços sobem. Isso é instantâneo. A Bolsa é muito sensível, muito rápida em responder a essas até especulações de mercado, às vezes. Não é? E da mesma forma como sobe, desce. De fato, agora estamos num momento bastante interessante de preços da soja no mercado de Chicago, o que reflete certamente num resultado mais promissor para os exportadores brasileiros. Agora, valor agregado, Rui, você tocou num ponto nevrálgico. Como citei no seu primeiro bloco, nós exportamos um volume monumental de grãos, de tal forma que as próprias grandes processadoras de soja brasileiras ou internacionais locadas aqui deixaram de ser somente processadores e são traders de grãos, porque o grande negócio da soja não é só processar e vender o produto derivado disso, mas também vender o próprio grão para mercados prioritários, tipo China. Então, o que é bom, claro, porque fatura-se, o Brasil fatura uma exportação muito interessante, nós estamos falando de 31 bilhões de dólares. Não é? Então, isso é muito importante, mas, por outro lado, a grande presença de matéria-prima in natura faz com que a gente deixe de exportar valor agregado, indústrias que agreguem valor a essas matérias-primas, produtos que se beneficiam, por exemplo, do farelo, a gente pode falar da cadeia das carnes. O ideal não seria importar grão para a China, seria importar carne enlatada para a China, que aí passa pelo processo de alimentação dos animais, abatedouros, processamento de carnes, processamento da indústria de embalagem para embalar essa carne. Isso seria o ideal, isso seria o sonho. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Estamos exportando matéria-prima
e não valor agregado ao produto, o que quer dizer, estamos exportando indústrias brasileiras para a China, exportando mão de obra brasileira para a China, quando poderíamos fazê-lo aqui. Uma das grandes missões minhas hoje, dentro do meu trabalho na Biov, é sensibilizar as autoridades, e já lhe antecipo que em futuro bem próximo eu vou estar em Brasília conversando com o ministro Serra para tentar sensibilizá-lo a irmos à China e tentar convencer os chineses a cederem uma pequena cota de produto com valor agregado dentro do conjunto de importações da soja que eles fazem do Brasil, para que nós melhoremos essa balança, pelo menos comecemos a ter algo um pouco mais remunerador para a indústria brasileira, que eu acho que é muito importante. Fixa emprego aqui, fixa indústria aqui. Nós já exportamos indústrias nossas para a Argentina, para a China, para a Rússia, para a Ucrânia, e deixando de colocá-las aqui em funcionamento no Brasil. Os telespectadores provavelmente conheçam, mas quem não conhecer vai ficar empolgado com esses números. Entre 1990 e 2015, o saldo comercial total do Brasil atingiu 380 bilhões de dólares. Mas somente ele foi positivo porque o agronegócio contribuiu com 942 bilhões de dólares, enquanto a contribuição dos demais setores econômicos foi negativa em 562 bilhões de dólares. Por aí, internautas, telespectadores, vocês avaliam a importância que a Biov e as indústrias produtoras associadas à Biov têm em relação ao saldo, em relação ao Brasil como um todo, não é? Aí vem a pergunta: quais são, além dessas oportunidades, os problemas que o presidente da Biov enfrenta no dia a dia em relação às indústrias de óleos vegetais? Tem alguns grandes problemas, a maioria recorrentes, que nós estamos lutando para tentar diminuir a presença deles ou a influência deles há muitos anos. E eu citaria, entre outros, principalmente a política tributária brasileira e o sistema de transportes, a situação do sistema de transportes brasileiro. Para nós, esses dois problemas são, de fato, os mais importantes. Tem outros quase tão importantes quanto, mas os que realmente afetam a performance brasileira do agronegócio, de uma forma geral, não é só para a soja, são esses: a política tributária e a infraestrutura de transportes. Na política tributária, qual é o maior entrave? O sistema de impostos brasileiro é totalmente retrógrado. Ele beneficia regionalmente alguns estados em detrimento de outros. Ele influencia decisões estratégicas de grandes empresas produtoras do agronegócio a se instalarem em regiões não necessariamente as mais interessantes do ponto de vista logístico estratégico, por meros incentivos fiscais, ou isenção, ou redução de impostos, o que dificulta depois a estratégia do negócio como um todo. Alguns impostos são muito mal organizados. O ideal seria que nós tivéssemos impostos tipo americano, com incidência no final da cadeia. Nós temos impostos no meio da cadeia que são uma bagunça, Rui. Você não imagina, é uma bagunça.
hoje um dos principais impostos que são muito ruins para nós é o PIS/COFINS, que é federal, onde nós, por lei, todos nós sabemos que a exportação é isenta de imposto, de incidência desse imposto. Mas ela é cobrada. Então, os créditos que nós temos, que são nossos, no Tesouro, são milhões e milhões de reais que deveriam ser devolvidos, ressarcidos às indústrias, porque, sabe, 70% da soja, por exemplo, é exportada. E essas empresas não têm como compensar esses impostos com outros impostos derivados de atividades domésticas, porque 70% é exportado, os 30% não cobrem os 70%. Então, fica um crédito a haver no Tesouro Nacional, que já foi legislado, já existe portaria, já trabalhamos junto com a Receita Federal, já temos um material totalmente favorável para nós, é devido, ninguém nega, o governo não nega, mas não tem dinheiro. Então, esses créditos que são importantíssimos, em volumes muito altos, deveriam voltar para as empresas. Lembro, Rui, soja é um produto que tem uma característica muito clara. Margens pequenas e volumes enormes. Qualquer variação de 1, 2, 3% na performance é prejuízo na certa. Então, realmente, o ponto de ganho é muito pequeno e tem que ser muito bem processado e muito bem calculado, e os benefícios que existem e que são legais têm que ser conquistados. O Carlo Lobatelli, como presidente da Abiov, eu diria até que também como cidadão, sempre trabalhou, lutou para que na área ambiental esse produto, soja, não é? Aliás, mais do que a soja, o agronegócio como um todo, o agronegócio brasileiro, tem a sustentabilidade interna e externa. Não é? Como é que você está hoje lutando tanto por essa área? Qual é o retorno que você encontra? Essa é uma história de sucesso, Rui. Se não fosse, eu teria incluído entre os principais problemas. Não incluí, porque deixou de ser um problema grave, ficou um problema circunstanciado a áreas específicas ou casos mais específicos. O que a soja conquistou em termos de respeito pelo que está fazendo pelo Brasil em termos de meio ambiente, com iniciativas, algumas até nossas, que é a famosa moratória da soja na Amazônia, no bioma amazônio, que levantou um respeito fantástico de todos os grandes importadores de soja do Brasil no exterior, principalmente na Europa, que é um benchmark nosso. A Europa, particularmente a Holanda, são os mais exigentes nessa área de meio ambiente, são muito sensíveis a isso, não é? E nós estamos participando de uma série de frentes de trabalho. Moratória foi um trabalho que nós desenvolvemos junto com a sociedade civil organizada, com as ONGs e com o próprio Ministério do Meio Ambiente. Tivemos uma parceria espetacular com as entidades de crédito, tipo o Banco do Brasil, e essa moratória fez valer toda uma política de respeito ambiental para com o Brasil, e que todos seguiram, e que eu gostaria até, talvez até esteja exagerando um pouco, mas alavancou uma cultura de proteção ao meio ambiente no meio rural de uma forma espetacular. Hoje o produtor brasileiro é consciente de que ele tem que fazer as coisas bem feitas para ter reconhecimento lá fora do seu produto. E ele está seguindo isso. E está fazendo isso com muita boa vontade. Então, outros projetos foram agregados a esse, tipo o famoso Soja Plus, que hoje já está em 4 estados, que é um trabalho de melhoramento contínuo do relacionamento
da sociedade para com as propriedades rurais, não é? Gratuito, onde a gente ajuda o produtor rural a atender uma série de exigências locais e externas, porque nosso código florestal é extremamente forte, não é? E o CAR está aí para começar a monitorar todo mundo, não é? O registro das propriedades rurais, e isso tudo junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o qual nós tivemos um ótimo relacionamento até agora e que pretendemos continuar com o ministro Sarney daqui para frente. E agora o presidente Temer tem um interesse todo especial pelo agronegócio, diz isso para quem quiser ouvir. E no Ministério da Agricultura, ele escolheu, nomeou e já está agindo um produtor também na área do agronegócio, que é o ministro Blairo Maggi. No próximo bloco, nós vamos aprofundar um pouquinho mais alguns problemas que os internautas nos perguntaram. O primeiro deles, e fica para o próximo bloco, para o Dr. Lovatelli responder, é: a soja transgênica pode ser consumida sem nenhum medo? É hora de chamarmos o Alexandre Altenfelder, que da redação do Diálogo Nacional vai nos dar a boa notícia desta semana. A maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades não costumam pensar muito na origem dos alimentos, em como eles simplesmente aparecem nas prateleiras dos supermercados. E é uma cadeia grande e complexa que envolve o plantio, a colheita e o transporte. E cada vez mais fica difícil encontrar terras que são adequadas para o plantio por conta da produção de comida que é cada vez mais crescente no mundo. Pois a Holanda encontrou uma solução para esse problema e em janeiro de 2017 será inaugurado no porto de Roterdã a primeira fazenda flutuante do planeta, que funcionará sobre um suporte que boia. Inicialmente serão 60 vacas leiteiras na fazenda flutuante. Imaginem todos que moram no entorno do porto de Roterdã, todos os dias terão leite e queijo o mais fresco possível. Por tudo isso, essa não poderia deixar de ser a boa notícia desta semana do Diálogo Nacional. Na semana que vem eu volto selecionando mais uma boa notícia para elevar a sua e a nossa autoestima. Fique ligado e até lá! Hoje nós estamos conversando com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, vice-presidente do Conselho da Fundação Bunge, aliás, presidente em exercício também, né? Carlo Lovatelli. Doutor Lovatelli, vamos dar continuidade a que falávamos no final do bloco anterior, atendendo a perguntas de internautas sobre o problema da soja, enfim, os produtos transgênicos em geral. Tem ou não tem perigo para o consumo humano? Soja transgênica, não. Ou pelo menos não se conseguiu provar absolutamente nada nesse sentido. Já se tentou por várias formas e vias, grandes entidades e órgãos de pesquisa, e não se chegou a conclusão nenhuma, e, aliás, várias entidades oficiais americanas e algumas europeias já se pronunciaram com relação a isso. Obviamente que, para nós que operamos a soja, ela ser transgênica ou não faz muita diferença. Nós respeitamos o que o mercado demanda. Aliás, nós aprendemos a respeitar o mercado. O mercado é rei.
O que o mercado fala, isso embute condições técnicas de recebimento do produto, especificações do produto, formas, etc. Para nós, isso é o mercado. O mercado quer uma coisa que tem que ser dessa forma, a gente tenta prover isso. O mercado está absorvendo soja transgênica sem momento nenhum. Existem nichos, é verdade, nichos principalmente na Europa do Norte, tipo Noruega, Escandinávia principalmente, um pouco a Alemanha, um pouco a Itália, que pedem soja não transgênica, mas a tendência, Rui, vou ser muito sincero, se não existe nenhum fato, se não ocorrer nenhum fato novo, e não há por que ocorra um fato novo, a tendência é que a soja não transgênica ela fique reduzida a um mínimo muito, muito pequeno. Hoje, os grandes produtores de soja mundiais, leia-se Estados Unidos primeiro ainda, estamos chegando, estamos encostando. A Argentina não tem mais soja não transgênica, não é? É praticamente 100% transgênica. O Brasil é 80 e tantos, esse número vai mudando à medida que o tempo passa e subindo. Temos 15, 20% de soja natural, não transgênica, que está sendo obtida em algumas regiões nicho brasileiras, principalmente do centro do Brasil, tipo Goiás, etc. Mas é muito difícil você conseguir separar essa soja em todos os elos da cadeia da soja, principalmente na parte de transportes. Se você impõe uma restrição de incidência zero de transgenia na soja, como tem em alguns países da Europa, é impossível você garantir que toda a carroceria de caminhão, todo vagão de trem no Brasil, ou até navio, seja totalmente isento de grãos de soja transgênica na sua carga, advindos de limpeza mal feita de um transporte para o outro, coisa parecida. Isso ocorre. Então, é muito difícil e, consequentemente, ao fazer isso de forma tentativamente perfeita, custa muito caro. Mais uma vez, a margem da soja não permite esse tipo de custo adicional. Então, a tendência, a menos que ocorra um fato novo, não é que a soja transgênica realmente conquiste quase que totalmente o espaço que aí existe. E a soja natural passe a ser um produto premium, com um valor talvez até diferenciado. Vocês telespectadores, vocês internautas, vocês já viram, provavelmente e seguramente pela televisão, nos programas destinados à área rural, as grandes plantações de soja, né? Aquele mundão todo verde. E já viram também a colheita da soja, toda ela mecanizada. São aquelas centenas de máquinas que vão passando sobre aquele tapete verde e colhendo a soja. Muito bem, colhida a soja, ela vai para a porteira da fazenda. Quais são, doutor Lovatelli, o senhor já falou de alguns deles, os grandes problemas a partir da porteira da fazenda? Notadamente, um deles que o senhor escreveu um artigo no Estadão sobre o transporte, a infraestrutura de transporte. Os grandes problemas da soja são pós-porteira da fazenda, realmente são. E infraestrutura de transportes no Brasil é patético, né? As nossas estradas estão numa situação lamentável. Só o estado de São Paulo que se escapa dessa situação, mas as estradas por onde anda a soja os modais que ela se utiliza, rodovia? Rodovia, ferrovia e hidrovia. Mas, ao contrário do que, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos 67% do volume transportado de soja por caminhão, não é?
20 e poucos por ferrovia e não chega a 10% hidrovia. E nós temos tantos rios navegáveis que é de longe o modal mais barato. Não é? Ele é 10 vezes mais barato o caminhão, 4 vezes mais barato do que a ferrovia. A própria ferrovia, que tem uma escala de produção muito alta vis-à-vis um caminhão, é mal utilizada. Estão investindo, hein? Tem grandes empresas que estão começando que vestiram a camisa e estão começando a arregaçar as mangas. Mas ainda não temos um resultado tangível que tenha mudado muito. Nós temos um leito ferroviário mantido constante nos últimos 70 anos, desde 1938, 40. São 30 mil quilômetros, dos quais dois terços no máximo é utilizado, de fato, 1/3 não está nem ativo. Isso é nada. E é o leito ferroviário que existia no tempo áureo da borracha, que tinha outros, e do cacau, que tinha outros caminhos a ser percorridos, que não a soja. Hoje a soja está em 17 estados do Brasil, não é? Então, isso está mal planejado, está mal pensado. Não tem milagre que se cumpra no estalar de dedos, mas precisa se começar a planejar a curto, médio e longo prazo, como eu coloquei no artigo, para se fazer um trabalho e concatenado com o governo, a iniciativa privada, a academia, não é? Juntos para termos uma situação um pouco mais comparável com o que existe lá fora, no outro mundo do agronegócio internacional, que não é o nosso caso, infelizmente. Agora, resolvido, entre aspas, esse problema dos transportes, a soja chega nos portos. Como é que estão os nossos portos? Faz parte dentro do raciocínio do transporte como um todo, porque a nossa logística está ruim, até a parte de estocagem está ruim. Nós temos estocagem deficitária ainda hoje. E os portos, embora existam algumas ideias bastante importantes de descentralização dos portos de exportação de grãos, toda essa parte que está sendo agora transportada para o norte, com saída pela Amazônia, isso hoje já é uma realidade. São alguns milhões de toneladas que já estão saindo lá por Santarém e portos que estão ali por perto. E isso daí vai ser uma grande realidade no futuro brasileiro, sem dúvida. Vai encurtar a distância para a Europa, sensivelmente, vai diminuir o frete tem uma incidência muito forte no produto, e isso, sem dúvida, vai ser um grande benefício. Mas estamos ainda com as nossas instalações portuárias muito deficitárias e muito concentradas ainda nos grandes portos do litoral sul, Santos, Paranaguá, principalmente. Né? Tanto o ministro Blairo Maggi quanto agora o ministro José Serra, o ministro Serra, então, está fazendo uma revolução na política de comércio e de relações exteriores do Brasil. Segunda-feira ele esteve no programa Roda Viva da TV Cultura e deixou muito claro, né, que o Brasil será um grande player no comércio internacional. E o Ministério das Relações Exteriores, não apenas atento, mas as oportunidades, em conjunto com o setor privado, o governo brasileiro vai investir muito e acionar essa área. E com certeza o Dr. Lovatelli vai ser um dos que vai mais trabalhar também nessa área. Vou cobrar bastante. Rui, o Ministério das Relações Exteriores tem uma função crucial nesse processo. Eu estive fazendo alguns roadshows recentemente na Europa, inclusive fui falar no Parlamento Europeu. Eu fiquei abismado, cada vez menos, mas continuo abismado, com o nível de informação que os europeus têm da gente. Nós estamos vendendo mal o Brasil. Eles só recebem ou notícia ruim, aí fazem chacota,
ou não recebem notícia alguma, então deduzem coisas que não são a realidade brasileira, como toda a parte ambiental brasileira. Não é? Isso nós estamos conseguindo dissipar essa nuvem negra, mas exige um trabalho de relações públicas efetiva. Tem que ir lá e falar, os nossos diplomatas têm que ir lá e falar e trazer o Brasil para a ordem do dia dos plenários europeus, por exemplo. Isso não ocorria, toda a parte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil até pouquíssimo tempo atrás, 2 meses atrás, não funcionava. Literalmente não funcionava. E isso daí tem que mudar. E o Serra falou muito bem. Eu tenho a impressão que se tem alguém que pode fazer isso funcionar, é ele, porque vontade ele tem. Dr. Carlo Lovatelli, convidado de hoje do Diálogo Nacional, hoje que nós estamos completando 18 anos de ininterrupta veiculação. A cada programa, um tema e com gente que sabe e faz acontecer, como hoje é o programa que temos aí com o Dr. Lovatelli, presidente da ABIOV e vice-presidente da Fundação Bung. Vamos bater as portas agora do vice-presidente da Fundação Bung. Esse ano, o prêmio Fundação Bung, já com mais de 60 anos também de ininterrupta entrega e, consequentemente, incentivando o desenvolvimento das ciências, letras e artes, uma das áreas é exatamente o que o Dr. Lovatelli está falando hoje durante o programa. A infraestrutura de transportes. Dr. Lovatelli, qual é a importância da Fundação Bung nessa área que ela se propôs há 60 anos atrás de incentivar o desenvolvimento das ciências, letras e artes? Isso vem sendo alcançado? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, sem dúvida. Obviamente, é uma gota de água no oceano, mas que está pingando assim, sistematicamente há 60 anos e que certamente ajuda, embora diluidamente, a alavancar esse processo, sem dúvida. O que eu acho muito importante no que a Fundação faz, da forma como ela faz a designação desses prêmios, é o senso de oportunismo, ou de oportunidade com que ela define essas áreas no momento em que realmente essas áreas precisam de uma alavancagem institucional. Eu acho que esse é uma grande virtude, nós temos essa flexibilidade e essa rapidez, e realmente isso tem sido obtido. E colocar uma área que tem necessidade de trazer a conhecimento público de uma forma mais incidente, faz com que ela fique em evidência e o público se intere de coisas que provavelmente ele não tinha condições de se aperceber anteriormente. Então, e é um incentivo que não há inscrições. Né? Não há inscrições, é uma coisa totalmente, realmente faz parte de cada um de nós, e as pessoas são indicadas por grandes entidades e universidades, escolas e entidades de áreas específicas, não é? E que são realmente as pessoas que têm a maior projeção nas áreas da premiação, no caso. E devo admitir que esse ano o agronegócio ficou muito, muito beneficiado, porque a alimentação animal e infraestrutura de transporte são áreas muito importantes para a economia brasileira, não é? A performance de transporte está totalmente ligada a receita que o produtor agropecuário recebe, porque o frete é descontado da compra do seu produto. Então, quanto mais barato for o frete, maior será a margem do produtor. E o produtor é o grande herói dessa história. Ele é o homem que está levantando a taça para nós. Nós somos ferramentas executivas do grande herói.
E acho que transporte, olha, quanto mais falarmos, maior é a chance que alguém se sensibilize e realmente bote nós para trabalhar no sentido de obter uma logística eficiente nesse país que está longe de tê-la, longe de tê-la. Realmente, as áreas desse ano são extremamente providenciais. E as indicações são feitas por entidades de peso, de porte nacional, né? E, ao mesmo tempo, o prêmio da Fundação Bung, ele tem toda uma sequência de escolha das áreas, esse ano nutrição, alimentação animal e logística de transportes. O convite para centenas de entidades de âmbito nacional e importantes indiquem as personalidades que tenham algum trabalho relevante nessas áreas. Depois disso, as câmaras técnicas se reúnem, fazem lá uma seleção e, em seguida, encaminham a um grande júri, que em sessão secreta, no Tribunal de Justiça, no plenário do Tribunal de Justiça, aliás, é o único momento em que o tribunal cede suas instalações para um evento, né? E lá, então, são anunciados os vencedores do prêmio deste ano. Mais alguma coisa da Fundação ou podemos agora bater a porta do Mozarteum brasileiro? Por favor. Então vamos lá. Dr. Carlo Lovatelli é casado com uma grande amiga de todos nós, a dona Sabine Lovatelli. E os dois, além de um casal 20, como a gente chama, né? Eles criaram o Mozarteum brasileiro, que vem realmente prestando um fantástico serviço para a cultura brasileira. Mais recentemente, vocês, internautas, telespectadores, viram o último Globo Repórter, um dos últimos. E no Globo Repórter, o Renato Machado, que apresentou este programa, ele foi até Trancoso, onde Carlo Lovatelli e Sabine Lovatelli fizeram um milagre. Conta pra gente o que aconteceu em Trancoso com o Mozarteum. O Mozarteum, que existe há 35 anos, fundado pela Sabine, se caracteriza por uma entidade sem fins lucrativos que promove a música clássica brasileira e internacional no Brasil e particularmente em São Paulo, através de concertos com as melhores conjuntos possíveis e imagináveis, todos já vieram praticamente, e que todos vocês certamente já ouviram falar ou conhecem até. Agora, mais recentemente em Trancoso, 5 anos atrás, ou melhor dizendo, 7 anos atrás, 4 malucos, amigos, a Sabine e eu, mais um grande amigo nosso que reside em Trancoso, um carioca que ficou lá, que gostou, nunca mais saiu de lá, e um grande empresário francês, aliás, austro-francês, presidente e dono de uma grande empresa de cosméticos mundial. Num jantar, todos nós temos casas lá, em Trancoso, decidimos, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para essa região aqui, a região do município de Porto Seguro, com os distritos de Arraial da Ajuda e Trancoso. Não é? Trancoso está muito na moda, tem muito turismo internacional, principalmente. Então, temos que fazer uma coisa para eles. Eles merecem, temos que fazer alguma coisa para alavancar o processo econômico da região, que só tinha um pico durante as festas de Natal e Réveillon, quando havia uma grande presença de pessoas. Senão, o resto era muito próximo a zero. Então, vamos trazer música para cá. Vamos fazer um festival de música. Bom, para fazer uma história curta, trouxemos um festival de música de 8 dias lá, com músicos do mundo inteiro, com músicos brasileiros, fazendo a fusão
de aulas de aperfeiçoamento musical entre eles. E Então, os meninos lá têm talento, né? tem, mandando alguns para a Europa fazer estágios melhores, não é? E depois da primeira versão, mas em vez de desmontar um teatro toda vez, vamos fazer um teatro. E construímos um teatro definitivo que está lá agora. Que bonito, hein? E muito bonito. Bom, eu sou suspeito, mas muito bonito. Que tem 1.100 lugares numa plateia coberta embaixo e sobreposta para uma plateia aberta de mais 1.100 lugares. Esse teatro está tendo um sucesso fantástico. A Ivete Sangalo acabou de gravar o DVD dela o mês passado lá. Um DVD que não saiu ainda, claro. E está vendo uma atração para a região, que está aumentando o turismo. Nós estamos pretendendo fazer festivais de cinema, de dança também. Semana que vem vamos ter um festival de canto clássico, com professores vindos de Schleswig-Holstein, na Alemanha, são amigos nossos de longa data, onde nós vamos promover brasileiros que irão os melhores serão também beneficiados com uma bolsa no exterior, como já fizemos, e assim por diante. Então, estamos agregando valor cultural para a região da Bahia, que nós conhecemos um pouco como fazê-lo e estamos adorando fazer isso. E a resposta, o baiano é muito musical, ele tem um DNA musical espetacular. Está dando muito certo. Que bom. Aliás, uma das cenas do programa Globo Repórter foi o Renato Machado na praia entrevistando uma senhora que tem lá um quiosque, né? E ela estava apressada, estava tensa, porque ela precisava se aprontar para assistir um espetáculo no teatro que lá vocês construíram. E depois mostrando ela com a família inteira, sentada no teatro e com um entusiasmo ouvindo aquela orquestra que lá estava. Com a Angélica Kirchler, uma das maiores sopranos do mundo, cantando. Naquela cena era ela. Muito bonita. Muito bonito. Não, aquilo... A gente se sente muito bem com aquilo. Parabéns, viu, Lovatelli? Muito obrigado. Vocês viram, então, ouviram Carlo Lovatelli. Ele falou sobre a indústria de óleos vegetais, sobre a Abiov, da qual ele é presidente, os problemas, os entraves, as propostas. E depois ele mostrou que o cidadão Carlo Lovatelli, além de industrial, além de presidente de uma importante associação, ele também é cultura. Oi. Parabéns a você Obrigado, e a Sabine. Leve também o nosso abraço. Muito obrigado. Foi uma honra e um prazer estar com você aqui, mais uma vez. Obrigado. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações.